Filhos da Igreja, amados de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Eu sou o Wellington Martins e eu quero falar sobre a tradição da Igreja. Nessa primeira partilha sobre as coisas do alto, para falar sobre a tradição da Igreja, lembra-te que a Igreja ela tem um tripé: a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. E essa é a primeira partilha sobre a Sagrada Tradição deste ano. Por isso eu me apresento para vocês como um dos administradores do grupo de evangelização Discípulos, um grupo de evangelização via WhatsApp, casado com a Tatiana Martins. Participamos da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no título de Todos os Santos, Santa Emília, que fica no Embu das Artes. E dentro do nosso trabalho de evangelização, nós também pregamos o Evangelho de Nosso Senhor Jesus e sabemos a importância da pregação, que é a forma pela qual o Senhor Jesus escolheu, Deus, na sua majestade, escolheu como forma de se comunicar conosco. Sabendo que no mistério da encarnação do Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo é nos apresentado como Jesus, Deus salva. Aquele que o anjo, em sonho, falou a José, o chamando de Emanuel, que é Deus conosco. E dentro deste mistério, São José ele tem um papel muito importante como o guarda, o guardião dos tesouros de Deus. E é interessante falar que no mistério da revelação divina, Deus ele se apresenta ao homem, ele se manifesta e se apresenta ao homem. Deus dá os primeiros passos em direção à humanidade e ele se revela como eu sou. E é interessante que dentro da história da revelação, da redenção, aonde Deus escolhe o seu povo, e depois ele fala com tantos e tantos, os santos patriarcas, não é mesmo? Eu sou o Deus do seu pai Abraão. Isaac, Jacó, enfim. Ele vai se revelando, ele vai se mostrando. E quando chega a plenitude dos tempos, é interessante dizer que ele concede essa revelação a um homem preparado pelo seu coração divino. Um homem embebido do teu espírito. O hálito de Deus estava nele. O sopro de Deus estava neste homem. Seu nome? José. Conhecido como o justo. Conhecido como carpinteiro. Conhecido como o esposo de Maria. Conhecido como pai adotivo de Jesus. Foi-lhe confiado dar o nome que está acima de todo o nome, aonde todos se dobram, todo joelho se dobra, no céu, na terra e nos infernos. Foi confiado a José guardar Emanuel, que é o Deus conosco. Foi confiado a José dar ao nome do Senhor, na segunda pessoa da Santíssima Trindade,
demonstrando qual seria o seu papel na história da humanidade. Jesus, Deus conosco. Isso mesmo. O Deus conosco, chamado Emanuel, se revela no nome de Jesus para a salvação dos nossos, para a nossa salvação, para a nossa redenção. Jesus, Deus salva. E nós comemoramos isso agora, o Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus, na data de 3 de janeiro. Mas a Santa Igreja, ela tem todo o mês de janeiro como um mês dedicado ao Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a ter a devoção por esse Santíssimo Nome de Jesus. Amém? Tenha uma devoção por esse Santíssimo Nome. Entoando a ladainha ao Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Inclua ela, nesse mês de janeiro, as suas orações, a sua devoção particular. Porque toda a igreja e aquela alma unida à igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, movida pelo Espírito Santo, que tem vida no Espírito Santo de Deus, ela vive essa experiência do Santíssimo Nome de Jesus. E quando é dito para nós, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei, tudo que pedir em nome do Senhor, entenda que pedir as coisas no nome do Senhor, seja o que for que seja pedido no nome do Senhor, de fato é pedir aquilo que o Senhor pediria. Entende? A gente tem muito isso dos nossos avós, provavelmente, dos nossos pais, para aquele que é da minha geração, de que quando você ia numa padaria, quando você ia num açougue, quando você ia numa casa de material de construção, você pedia algumas coisas e pelo respeito que se tinha pelo nome do seu pai e da sua mãe, o dono da mercearia te concedia aquilo. Porque o nome do seu pai é confiável. Você não pedia nada em seu nome, mas você pedia em nome do seu pai. E lhe era concedido pelo dono daquela mercearia, porque depois o seu pai pagaria aquilo. Mas se o dono da mercearia ele suspeitasse que você estivesse pedindo aquilo que não fosse algo que o seu pai pediria, logo não te era concedido. Eu até escutei a história de um pregador, muito interessante até, que ele contava sobre... Eu não vou revelar o nome dele aqui, mas ele contava assim que ele sempre ia num mercado e pedia algumas coisas lá. E o dono do mercado lhe concedia, porque o pai dele tinha costume de pedir lá aquelas coisas. E certa vez ele foi lá e pediu algo diferente daquilo que o pai dele pediria. O dono do mercado achou estranho, então chegou e perguntou. Não, vou ligar pro seu pai, tudo bem? Ligou pro pai dele e perguntou, o senhor autorizou pegar isso, isso, isso? Aí o pai dele falou, não autorizei. E aí o dono do mercado não concedeu. Por quê? Porque todas as coisas anteriores que ele ia lá pegar, ele pegava em nome do pai dele, e não em nome próprio. Então quando Jesus diz, tudo que pedires em meu nome, eu vos darei, de fato, é pedir aquilo que ele pediria. E aí o pai concede. Porque o filho pediria. Então entenda o porquê nós temos que ter essa intimidade perfeita com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para quando nós orarmos e pedirmos em nome de Jesus, de fato nos seja concedido, porque é aquilo que o próprio Jesus pediria por nós. Até se cumpre aquilo que diria que nós seríamos novos Cristos sobre a terra.
ser o rosto de Deus para o irmão, ser o rosto do Senhor para o próximo. E da mesma forma enxergar o Cristo no próximo, como fazia tantos santos da Igreja Católica. E quando eu falo santos da Igreja Católica, não confunda com entidades de certas denominações que pregam uma mentira, porque não estão de acordo com o nome de nosso Senhor Jesus. É tão profundo isso, que é a vida que transmite. É tão profundo isso que Santo Inácio, ele que foi mártir, é interessante que no martírio dele, né, o nome de Jesus, ele diz assim, que o nome de Jesus não desaparecerá dos meus lábios. Se isso fosse possível, continuaria inextinguível. É tão interessante que eu já preguei aqui para vocês em cima da Sagrada Tradição, aonde no martírio de Santo Inácio, eu quero pegar só esse trecho para encerrar. Escuta isso. O coração dele apresentava nitidamente os traços do nome de Jesus, formado por veias azuis. As preciosas relíquias, elas foram levadas para Antioquia, onde os discípulos do mártir as depositaram sobre o altar. Quem é mártir? É aquele que dá a vida pelo nome de Jesus, porque crê no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que ele foi mártir? Ele foi colocado no anfiteatro. O que é isso? Era um local, era um coliseu aonde ele foi devorado, ele foi triturado, ele foi feito trigo nos dentes dos leões. Mas a oração que ele fazia naquele momento era essa que eu disse para vocês: o nome de Jesus não desaparecerá dos meus lábios. E ainda assim, quando de fato ele foi triturado nos dentes dos leões, o coração dele permaneceu ali. E no coração dele era fácil distinguir os traços do nome de Jesus, formado por veias azuis. É misterioso demais, mas também é belíssimo demais. É belíssimo demais. Eu encerro dizendo para vocês que o nome de Jesus, ele é o nome próprio do Verbo encarnado. Ele é o nome que nos relembra a maior das obras de Deus e o maior benefício que dele nos veio, posso dizer assim. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Meditem na palavra de Deus. Tudo quando fizerdes, por palavras ou por obras, tudo seja em nome do Senhor Jesus Cristo, rendendo graças por ele a Deus Pai. Rendendo graças por ele a Deus Pai. Medita em cima dessa palavra. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Repito, tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, tudo seja em nome do Senhor Jesus Cristo, rendendo graças por ele a Deus Pai. Que o Senhor te abençoe e permaneça te abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.